a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Conforme já anunciamos, nós vamos estar expondo este capítulo neste domingo. Esperamos em Deus que o Senhor nos agracie, nos oriente a partir da exposição da sua palavra. Eu confesso aos irmãos que eu havia tomado a decisão de expor o capítulo 7 de 1 Coríntios, e quando eu comecei a estudar, deu vontade de recuar, porque é um capítulo extremamente difícil. Os irmãos vão ver aqui à medida que nós formos expondo. É um capítulo que não tem unanimidade na interpretação de muitos dos pontos aqui levantados pelo apóstolo Paulo. É um capítulo polêmico e eu espero em Deus que o Senhor nos dê graça para que a gente possa trazer uma palavra pastoral, uma palavra que seja para a edificação da igreja. Eu estou encarando este capítulo e fazendo um esforço para expor este capítulo, por entender a necessidade da igreja no tempo presente de rememorar estes princípios bíblicos que foram aqui levantados pelo apóstolo Paulo. E eu sinto essa necessidade aqui na nossa igreja, e eu espero em Deus que a gente possa olhar para o texto sagrado e tirar daqui lições para a nossa vida, para a nossa família, para o nosso casamento. Paulo aqui vai falar para os casais casados, vai falar para os solteiros, para viúvos, para aqueles que têm o dom do celibato ou de ficar solteiro. Então, aqui nós vamos ter o apóstolo Paulo falando para os mais diferentes grupos e classes dentro da igreja. Mas, como eu disse, não é um capítulo simples, não é um capítulo fácil. Os irmãos vão ver na própria tradução, quando nós fazemos aqui referência a algumas traduções em português deste capítulo, que divergem um pouco uma da outra, e que o Senhor nos ajude e nos agracie. A minha proposta é, agora pela manhã, nós estarmos meditando do capítulo 7, versículo 1 até o 24. Eu espero em Deus chegar lá, no 24, e à noite, aí nós continuamos aqui do verso 25 até o verso 40. Então, não vai ser como na ceia passada, que nós pregamos o mesmo sermão de manhã e à noite. Não. Como o capítulo é maior, como o texto são 40 versículos, então eu vou iniciar a exposição do capítulo agora pela manhã, vamos até o verso 24, e depois, à noite, nós vamos estar indo do verso 25 até o verso 40, falando aqui sobre os solteiros, viúvas, as virgens, os viúvos, e por aí vai. Pastor, mas eu não sou viúvo. Não tem problema. Você pode vir, um dia você vai ser, ou viúva. Tá bom? Então, não perca o culto, não. Vamos ficar de pé, meus irmãos, para a gente ler esse texto, só para descansar a sua coluna. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 1 ao versículo 24. Esperamos em Deus que o Senhor nos agracie e nos abra a porta à palavra. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas, por causa da impureza, cada um tenha a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente
por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não o abandone. E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou, como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre, é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo que foi chamado. A igreja pode assentar-se. Nós vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedir ao Senhor que nos ajude, nos oriente e nos edifique à luz da palavra do Senhor. Pode colocar, Gustavo. Obrigado. Oremos. Ó Senhor, a tua palavra foi lida e agora ela está aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a instrução, para a edificação da tua igreja. E, Senhor, eu sou consciente das minhas fraquezas, das minhas debilidades. Eu sou consciente, ó Deus, da insuficiência do meu ser. Por isso, meu Pai, eu quero te pedir que o Senhor me ajude, que o Senhor traga luz, traga discernimento ao meu coração, que o Senhor ponha um freio nos meus lábios, para que eu possa falar pura e simplesmente a tua palavra e somente a tua palavra. Que o Senhor abra esse texto para nós nesta manhã, através do teu Espírito Santo. Que esse texto se torne vida em nós e através de nós. Abençoa a tua igreja, Senhor. Livra-me de erros, livra a tua igreja de erros, e que nós possamos
estar aqui contemplando as maravilhas da tua lei, a tua vontade, à luz desse texto. Abençoa os teus filhos, as tuas filhas que estão aqui no templo, aqueles que se encontram em casa, e que, a partir de agora, Senhor, todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Meus irmãos, por favor, mantenha aí a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu preciso da sua máxima atenção para aquilo que nós vamos estar expondo à luz do texto sagrado. À guisa de introdução, eu queria destacar algumas coisas para a gente poder entender o texto. Como eu disse, esse texto é difícil, é um texto denso, polêmico, e é preciso fazer uma introdução adequada para que os irmãos entendam o texto. Em primeiro lugar, Paulo aqui, na altura da carta aos Coríntios, Paulo está tratando de assuntos que foram trazidos à sua presença por uma carta enviada da igreja de Corinto. Ele diz aqui, quanto ao que me escrevestes. Até o presente momento, Paulo vinha tratando de temas na carta aos Coríntios, daquilo que ele ouviu pessoalmente, dos membros da casa de Cloé, também daquela equipe que veio visitá-lo, Fortunato e outros, e Paulo vinha dissertando sobre esses assuntos que eles haviam comentado e trazido a Paulo de forma oral. Porém, agora, Paulo tem diante de si uma carta da igreja de Corinto, levantando algumas questões para ele. É claro que essa carta, há uma dúvida dos estudiosos se ela é pura e simplesmente relacionada ao capítulo 7, ou se nas perguntas que foram feitas para Paulo, nós temos aqui já todos os demais capítulos, porque se você olhar o capítulo 8, o capítulo 12, o capítulo 14, se você olhar todos estes capítulos, você vai ver que a igreja de Corinto havia levantado questionamentos para Paulo, e Paulo está dando respostas às perguntas. O fato é que houve uma carta da igreja de Corinto para Paulo, e dentre esses assuntos, um dos principais era relacionado a sexo, casamento, divórcio, novo casamento, celibato, viuvez, solteirice, casamentos mistos. Então, veio uma carta assim, recheada para o apóstolo Paulo, e ele vai tratar de todos esses assuntos aqui no capítulo 7. Alguns entendem que essa carta foi provocada pelo que Paulo disse no capítulo 5 e no capítulo 6. Se você olhar aqui o capítulo 5, por exemplo, versículo 9 da carta, diz assim: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros, com aqueles que estavam praticando imoralidade no contexto da comunidade. Você lembra que no capítulo 5 o problema era um rapaz que estava vivendo com a mulher do seu próprio pai. E a igreja não estava nem aí, a igreja não estava se importando com aquilo. Pelo contrário, a igreja estava se orgulhando de ser uma igreja liberal, amorosa, de não ter nenhum problema com o pecado daquele irmão que estava indo para a cama com a mulher do seu próprio pai. Também no capítulo 6, Paulo vai falar de membros daquela igreja que estavam saindo e se deitando com as prostitutas de Corinto. Havia na cidade de Corinto as prostitutas cultuais, era um ambiente extremamente promíscuo, aquela cidade. Cunharam um verbo, corintianizar, que era corromper alguém, tornar alguém impuro. Por quê? Porque a cidade de Corinto era uma cidade portuária, tinha 2 portos, tinha um fluxo muito grande de pessoas do mundo inteiro que passavam ali, marinheiros de todos os lugares. Havia o templo de Afrodite e havia também o templo de Apolo. E
no templo de Afrodite tinha 1000 prostitutas cultuais que saíam do templo para ir se prostituir com os marinheiros para levantar dinheiro para o templo da deusa. E no templo de Apolo, você tinha a prática homossexual. Então, é nesse ambiente promíscuo que Paulo está dando uma instrução para aquela igreja de que, primeiro, aquele irmão que estava vivendo com a mulher do seu pai deveria ser expulso da igreja. Segundo, aquela turma que estava se deitando com prostitutas, Paulo diz aqui no capítulo 6 que eles estavam cometendo um pecado terrível, porque se você é um com Jesus, se você faz parte do corpo de Cristo, se você tem o Espírito Santo, você não pode se unir a uma prostituta, porque você está se tornando um só corpo com ela. E na hora que o crente faz isso, por ele ser corpo de Cristo, é como se o próprio Cristo estivesse se deitando com uma prostituta. Você já pensou que coisa terrível? É o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 6. Ele está dizendo que se você que é crente, você comete o pecado da fornicação, da prostituição, você está, na verdade, fazendo com que o corpo de Cristo seja profanado. É como se a igreja e o próprio Jesus estivesse indo para a cama com uma prostituta. Então, uma pessoa que faz isso, ela vai pagar um preço muito alto. Então, por causa disso, aqueles irmãos haviam recebido essa carta de Paulo. Eles escrevem para Paulo dizendo assim: Paulo, então o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Nesse ambiente promíscuo, nesse ambiente difícil que nós vivemos, que o sexo foi banalizado, o que é que nós vamos fazer? O sexo é pecado? É melhor ficar solteiro? No caso de um viúvo, é melhor ficar viúvo? As meninas que são virgem, ou o pai que tem uma filha virgem, é melhor que ele não case a sua filha, que ela permaneça no estado em que está? Porque se a coisa é essa bagunça toda, então o sexo é algo ruim, é algo que nós não deveríamos nos envolver. Então Paulo está respondendo essa carta que veio dos irmãos da igreja de Corinto. A segunda coisa que eu queria dizer é que Paulo aqui, meus irmãos, ele está tratando do assunto de uma forma pastoral para aquela igreja. Aqui não é um tratado teológico, muito embora o capítulo seja difícil, como eu disse, aqui não é um tratado teológico, aqui é uma palavra de um pastor, inspirado pelo Espírito Santo, que está preocupado com a igreja que ele pastoreava, que ele fundou, que ele discipulou no Senhor, e ele vai dar para aquela igreja esse ensino de que eles, mediante a carta que eles enviaram, o pastor da igreja está dando algumas respostas. Terceira coisa é que nós não temos aqui toda a teologia de Paulo sobre casamento. É importante dizer isso. Paulo está respondendo a perguntas urgentes, circunstanciais, e ele está sendo pontual em algumas coisas. Então, você não pode tirar daqui toda a teologia paulina sobre casamento. Se você quer entender a teologia de Paulo sobre casamento, você tem que ler Efésios capítulo 5, e você tem que ler outros textos do apóstolo Paulo, onde ele vai tratar sobre todos os aspectos do casamento. Aqui não é toda a teologia de Paulo. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê esse capítulo, numa leitura apressada, vai dar a ideia que Paulo é contrário ao casamento. Você não teve essa impressão? Parece que o apóstolo Paulo, ele aqui está botando por terra o casamento, está desestimulando o casamento. E isso é complicado, porque quando a gente lê outros textos, Paulo vai incentivar o casamento. Quando você lê 1 Timóteo capítulo 4, você vai ver que Paulo diz que a doutrina que é contrária ao casamento é uma doutrina de demônios. Então, como é que Paulo pode ser
contrário ao casamento aqui, e em outros textos ele ser a favor. Então, o ponto aqui é, Paulo está respondendo uma carta circunstancial, num contexto daquela igreja, ele está falando para uma situação específica. Então, pastor, não tem nada a ver com a gente? Tem tudo a ver, porque o texto é inspirado por Deus, e aquela situação que acontecia na igreja de Corinto, acontece também nos dias de hoje. Mas o que eu estou dizendo é que você não pode pegar esse capítulo e achar que está aqui todo o ensino, toda a visão de Paulo sobre casamento, que não está. Você tem que ler outros textos e complementar com o que está aqui. Mas para a gente começar a exposição do texto, e para os irmãos verem como esse texto não é fácil, olha o que é que diz aqui o versículo 1. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Eu vou ler aqui esse mesmo versículo na linguagem de hoje, na tradução da linguagem de hoje, para você ver como é interessante. Olha como é que diz aqui o texto da linguagem de hoje, a nova tradução na linguagem de hoje. Preste atenção. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Tem alguma diferença? Mudou completamente. Como é que diz a nossa versão aqui, a revista atualizada? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. A nossa versão atualizada, ela traz a ideia de que essa palavra aqui, é bom que o homem não toque em mulher, seria uma palavra do apóstolo Paulo. Seria Paulo que estaria falando. É Paulo que está dizendo assim, é bom que o homem não toque em mulher. Porém, os tradutores da NTLH, desta versão, que é uma comissão séria, é da Sociedade Bíblica do Brasil, eles entenderam que não é Paulo que está falando isso aqui, mas que eram os próprios coríntios. Por isso que eles dizem assim, o versículo 1, agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Ponto. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar, mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. E agora, pastor, como é que resolve isso? Resolve se você entender o contexto da cidade de Corinto e se você entender o todo deste capítulo. O que estava acontecendo aqui? Primeiro eu quero dizer que eu vou seguir a linha da nova tradução na linguagem de hoje. Eu entendo que é a que está mais correta. O que estava acontecendo na cidade de Corinto? A cidade de Corinto é uma cidade gentia, grega. É uma cidade influenciada pela filosofia grega, pelo gnosticismo que estava naquele período surgindo. O que a filosofia grega ensinava e que era muito presente na sociedade daqueles dias? De que a matéria, o corpo, é mau, é má. Que o corpo seria a prisão da alma, o caixão da alma. Então, os gnósticos, eles entendiam que tudo aquilo que é matéria é algo inferior, é algo mau. E que a vida realmente ideal é a vida do espírito. Então, aquela sociedade, aqueles irmãos gregos, aqueles irmãos influenciados pelo pensamento grego, eles olhavam para tudo aquilo que dizia respeito ao corpo como algo ruim. Por exemplo, o sexo, ele não está ligado ao corpo, então o sexo é algo ruim. Não é algo bom.
é um mal necessário, pura e simplesmente para a procriação. Então, eles têm uma tendência ascética de menosprezar o corpo, de abrir mão de todo e qualquer tipo de relação sexual, porque eles veem aquilo ali como algo ruim. Agora, esse pensamento de que a matéria é má, de que o corpo é algo ruim, ele pode levar para outro extremo, que é o capítulo 6. Qual é o outro extremo? Seria aquela ideia de que, já que a matéria é má, já que o corpo é algo ruim, então o que eu faço com esse corpo não tem nada a ver, não interessa, Deus não se importa com isso. Então, alguns, por causa desse pensamento filosófico, eles caíam na libertinagem, na prostituição, no pecado, e eles diziam, o que eu faço com o corpo não tem nada a ver. Então, não tem nenhum problema se deitar com prostitutas, não tem nenhum problema eu usar o meu corpo da forma que eu quiser. Então, são dois extremos de um mesmo pensamento. Entendiam que o corpo era mal, então, ou ia para o extremo do liberalismo, liberou geral, de viver uma vida promíscua, porque eles estão subjugando esse corpo, escravizando esse corpo, ou eles iam para o outro extremo de dizer assim, o corpo é mau, então eu tenho que me resguardar, eu tenho que fazer com que eu não venha dar vazão às paixões do meu corpo, eu não venha satisfazer o meu corpo. Então, eles caíam no ascetismo, aquela ideia de você ficar vivendo uma vida reclusa. Esse é um ponto. O outro ponto é que, lembra do que Paulo falou no capítulo 6? Do problema da sexualidade na cidade de Corinto? A coisa era tão feia na cidade de Corinto que quando Paulo expôs o assunto para aquela igreja, os irmãos da igreja, eles ficaram tão impactados com aquilo que Paulo ensinou no capítulo 6, que eles disseram assim, olha, se é tudo isso que Paulo está dizendo aqui, se o sexo é uma coisa ruim, então é melhor que a gente abra mão disso. E isso foi tão problemático, por quê? Porque esses irmãos vinham lá do mundo, e eles sabiam que Paulo estava certo, que lá no mundo, lá no contexto da cidade de Corinto, a coisa era feia, liberou geral. E aí agora eles vieram para a igreja, eles vieram para o evangelho, entregaram a vida a Jesus. O que acontece? Agora eles querem viver uma vida santa, uma vida espiritual. Lembre-se que a igreja de Corinto é uma igreja muito espiritual, uma igreja que dá ênfase ao espiritual, aos dons. Então eles diziam assim, para a gente viver uma vida santa, uma vida espiritual, uma vida devota, uma vida consagrada a Deus, nós precisamos abrir mão dessas coisas impuras. E o caminho é nós não casarmos, permanecermos celibatários, ou então nós abrirmos mão do casamento. Já estava casado, e aí dizia, ou eu vou me separar, ou eu vou fazer um voto junto com a minha esposa para nunca mais ter sexo aqui dentro de casa, porque nós queremos viver uma vida santa, uma vida pura, uma vida espiritual, uma espiritualidade de alto nível. E como é que alguém pode ser espiritual se ele gosta de sexo? Então, é esse pensamento que está por trás. A outra possibilidade que os estudiosos levantam é que, por causa da situação daqueles dias, que era uma situação difícil, de fome, de seca, de muitas coisas que estavam acontecendo, alguns irmãos estavam dizendo assim, é melhor não casar, porque casar para passar necessidade não vai dar certo. Eu não quero casar, eu não quero ter filhos, e porque nós vamos passar fome, vamos passar necessidade, a coisa está feia, a situação está feia, então nós não vamos casar. E os casados, que já estavam casados, eles diziam assim, a única forma da gente não ter filho, não botar filho no mundo, é não tendo relação sexual. Então, vamos fazer um voto aqui para não ter relação, e aí a gente vai viver uma vida pura e santa, e vamos evitar problema financeiro, vamos evitar problemas
de toda a ordem econômica ou social que a gente possa enfrentar. Não tinham os métodos contraceptivos que nós temos hoje. Então, era parar de fazer sexo, se você não queria correr o risco de ter filho e ter que manter a sua casa. Então, aqueles irmãos, eles, com tudo isso em mente, eles mandam uma carta para Paulo. O problema aqui, meus irmãos, é que nós temos só as respostas. Você tem que imaginar o conteúdo da carta mediante as respostas que Paulo deu. Nós não temos a carta dos Coríntios, que a gente pudesse ler a carta, ver as perguntas, e aí quando você visse as respostas de Paulo, você entendia perfeitamente. O que está acontecendo aqui é como aquela situação. Eu estou ouvindo o pastor Mairon falando no telefone com a irmã Andréa. Pelas palavras do pastor Mairon, eu posso entender ou deduzir, ou tentar entender qual é o assunto, o que André está dizendo do outro lado. Mas simplesmente pelo que o pastor Mairon está falando. Mas eu posso cometer erros, porque eu não estou ouvindo o outro lado. Então aqui nós não temos a carta dos Coríntios, nós temos a resposta de Paulo. E pela resposta nós vamos construindo as perguntas e o entendimento. Então, vamos ler de novo o verso 1 para você entender aqui. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, eu vou seguir a linha de que esse é bom que o homem não toque em mulher, não é uma palavra de Paulo, é uma palavra dos coríntios, por causa de tudo isso que eu falei. Pastor, mas por que o senhor disse que não era uma palavra de Paulo? Porque se Paulo estiver dizendo aqui, não é bom que o homem toque em mulher, Paulo estaria indo de encontro a Gênesis capítulo 2, verso 18 e 19, quando o próprio Deus diz que não é bom para o homem estar só. Como é que Paulo pode ir de encontro à palavra de Deus? Como é que Paulo pode ir de encontro a toda a sua formação judaica, rabínica? O judeu, quando ele completa 18 anos, entre 17 a 19 anos, o judeu, ele é orientado a casar. O casamento era praticamente obrigatório. Completou a idade, meu chapa, você deveria construir uma família, construir um lar, ter filhos, caminhar com as suas próprias pernas. Hoje o negócio está diferente, né? Tem um bocado de camarada aí caindo os dentes, mas não está pronto para casar. Agora, para ir para a cama, ele está, né? Para levar as meninas para o motel, para querer os benefícios do casamento, o miserável está. Mas se disser assim, vamos casar, não estou preparado. Emocionalmente, financeiramente. Mas infeliz, você está preparado para fazer sexo e não está preparado para casar? Então, na época, no contexto judaico, os filhos eram ensinados, instruídos a casarem. E Paulo estava sendo preparado para ser um rabino. Paulo não podia ir de encontro àquilo que ele aprendeu, a toda a teologia, a cultura, aos ensinamentos judaicos. E como eu disse, 1 Timóteo capítulo 4, Paulo vai dizer que aqueles que proíbem o casamento, isso é doutrina de demônio. Pode ler 1 Timóteo capítulo 4. Então, o ponto aqui, no meu entender, posso estar errado, mas eu espero que não, e quando chegar diante de Papai do Céu e do apóstolo Paulo, eles vão estar me ajudando nesse sentido. Mas eu espero que eu esteja certo. O ponto aqui é, Paulo está dizendo assim, olha, vocês estão dizendo que é bom para o homem não tocar em mulher. A expressão tocar em mulher aqui, meus irmãos, é um eufemismo. Paulo está suavizando. Tocar em mulher aqui é ter relações sexuais. O que aqueles irmãos estavam dizendo é bom para o homem não ter relações sexuais com uma mulher, ou vice-versa. Aí Paulo, ele vai agora instruir aqueles irmãos. Eles estavam defendendo um celibato, até mesmo compulsório, para aqueles que são casados. Paulo não é contra o celibato, pelo contrário, aqui nesse texto, em vários momentos, ele vai dar uma ênfase na questão do celibato. Há pessoas
que têm o dom do celibato, e a gente precisa entender isso. Tem pessoas que nasceram e que têm o dom para permanecer solteiras e vão viver de forma pura para o resto da vida e vão se dedicar às coisas do Senhor. Mas o ponto aqui é que eles estavam querendo obrigar os irmãos. Havia um grupo que estava defendendo que sexo era uma coisa ruim e que o melhor era você ficar celibatário. Mesmo que você fosse casado, você faria um voto com a sua esposa para nunca mais ter sexo. Aí o que Paulo diz? Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque mulher, mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Do versículo 1 até o versículo 5, Paulo está tratando aqui de sexo no casamento. Já tem pessoas aqui ficando vermelhas. Porque falar de sexo na igreja parece que é um negócio assim de outro mundo, né? É um tabu. É um tabu. Puxa vida, o pastor vai falar de sexo no culto de domingo de manhã, no dia do Senhor, falar de sexo. Se você está pensando isso, ou se você está se constrangendo, no mínimo, é porque você está influenciado pela filosofia grega. É porque você está sendo um gnóstico, um ascético. É porque você não está de acordo com a palavra de Deus, mas com um pensamento deturpado, mundano, filosófico, que vai querer dizer que aquilo que envolve a matéria, que envolve o corpo, é algo ruim. E, meus irmãos, infelizmente, parece que nós somos mais influenciados pela filosofia grega do que pelo Evangelho. Porque ainda hoje, para muitas pessoas, sexo é algo sujo, imundo. É algo que você faz de madrugada, no escuro, e, se não tiver cuidado, ainda vestido, porque tem vergonha de tirar a roupa na frente um do outro. E isso, durante muitos anos, foi colocado como um sinal de espiritualidade. E é o que Paulo está condenando aqui. É o que Paulo vai mostrar que é perigoso quando nós queremos impor uma regra e quando nós estamos lidando com um assunto tão delicado como esse. Paulo está dizendo assim: vocês estão dizendo que é bom o homem não tocar em mulher? Ok, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Por causa da impureza, por causa da imoralidade, impureza aqui é a palavra porneia, que é a mesma palavra que ele usou no capítulo 5 e no capítulo 6. Porneia tem a ver com relações sexuais ilícitas, que engloba muitas coisas: adultério, fornicação, prostituição. O leque de porneia é muito grande. E aqui Paulo coloca no plural, por causa das porneias, ou seja, por causa das impurezas. Alguns estudiosos dizem que o que Paulo está chamando a atenção aqui é o seguinte: por causa das prostituições, das fornicações, dos adultérios, de todo tipo de pecado relacionado com essa área da sexualidade, vocês não deveriam ir por esse caminho que vocês estão pensando. Cuidado, porque essa ideia de que eu vou ser santo, puro, perfeito, eu não vou fazer mais sexo, eu não quero saber disso, eu vou me dedicar só às coisas do Senhor, é só oração, jejum e ir para a igreja. Sabe aquele santo, aquelas santas mulheres que dizem assim: olha, eu não quero mais saber de sexo, meu negócio é o Senhor. Eu estou casada com Jesus, eu só quero saber das coisas de Deus, a minha vida é uma vida espiritual. Paulo está dizendo: cuidado com isso. Principalmente na questão do casamento. Porque você pode estar abrindo uma brecha do tamanho de um trem para Satanás destruir a sua vida e a sua casa, a sua família. Então ele está dizendo: cuidado, que o efeito pode ser contrário. Você está fazendo um voto de castidade, um voto de celibato,
Vocês estão abrindo mão do sexo, e se vocês continuarem com isso, sem ter o dom, ele vai falar do dom, mas o problema aqui são pessoas que não tinham o dom do celibato e que estavam aderindo a essa prática. Se vocês fizerem isso sem ter o dom, vocês podem cair em impurezas. Sabe o que Paulo está dizendo? Você, meu irmão casado, que está fazendo um voto aí na cidade de Corinto para não ter mais relação sexual com a sua esposa, cuidado, porque daqui uns dias você pode estar numa cama com uma prostituta e quando acordar é tarde demais. Você, minha irmãzinha aí da cidade de Corinto, que está fazendo um voto de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de ir para a igreja, de buscar as coisas de Deus, e não está querendo ter relação com o seu esposo, tenha cuidado, porque se você não tiver cuidado, daqui uns dias você vai estar nos braços de um marinheiro, porque você foi tentada, você caiu num laço do capeta. Estava fraca, estava vulnerável, e de repente foi tentada e caiu. Porque Paulo está lidando aqui com carne. Com carne. Então ele diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido, e também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. O que é interessante aqui é que Paulo, ele trabalha aqui a mutualidade, os direitos, tanto do homem como da mulher. Na sociedade daquele tempo, que só o homem tinha direito, Paulo está dando direito aqui também à mulher. Ou seja, Paulo não era machista, Paulo não era misógino, Paulo não era isso que estão dizendo por aí, por não entender a palavra. Pelo contrário, Paulo está dizendo, tanto o homem tem direito, como a mulher tem direito. E olha o que ele diz: por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa e cada um ao seu próprio marido. Esse ter aí, mais uma vez, é um eufemismo. Paulo não está falando pura e simplesmente de casamento, como algumas versões colocam. Cada um case. Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo assim, por causa da impureza, por causa da queda que vocês podem ter, cada mulher tem a relação com o seu próprio esposo e cada homem tem a relação com a sua própria mulher. Meu irmão, se fossem algumas igrejas aí, eu estava ouvindo tanto glória e aleluia. Eu não sei como é que os homens estão calados ainda, pelo amor de Deus. Então ele está dizendo assim, cada um tem a relação. Paulo está dizendo assim, olha, tem tempo de jejuar, de orar, de ir para a igreja, mas por causa da impureza, cada mulher e cada homem faça o dever de casa. Tenha relação com a sua esposa, tenha relação com o seu esposo. Não deixe de fazer isso, porque quando você deixa de fazer isso, você está dando brecha para a impureza, para a prostituição, para adultério, para uma série de coisas. Aí ele diz, o marido, olha que ele começa com os homens, conceda à esposa o que lhe é devido e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. O que Paulo está dizendo? Quando você casou, meu irmão, você fez um compromisso. Quando você casou, minha irmã, você fez um compromisso. Você tem uma dívida. Qual é a dívida? Sexo. Então ele está dizendo assim, você, meu irmão, conceda à sua esposa o que é devido a ela. Você tem uma dívida com ela. O que você deve a ela? Sexo. Estou sendo bem claro para os irmãos. Então, meu irmão, faça sexo com sua mulher. Agora lembre-se que ele está dizendo aqui, sua esposa. Sexo antes do casamento é pecado. Falta de sexo no casamento também é pecado. Então ele está dizendo, cada homem conceda à esposa o que é devido a ela. Sexo. Irmão, eu já tive casos de aconselhamento pastoral que uma irmã chegou para mim e disse assim, pastor, meu marido me trata como se fosse uma irmã ou a mãe dele. Eu já tive que chegar para o meu marido, pegar na camisa dele assim, balançar e dizer assim, olha, eu não sou seu irmão não, eu tenho necessidades. Porque o caba passava 1 ano, 6 meses, sem procurar a esposa. Você está achando que isso é brincadeira? Isso destrói casamentos, destrói famílias. Isso faz com que a mulher fique vulnerável ao pecado, ao adultério, à prostituição. Porque o marido não está fazendo o dever de casa, quando ela chega no trabalho, tem um miserável lá, um filho do capeta, com um perfume importado, falando na orelha dela, e a irmãzinha fica toda arrepiada, mesmo cheia do Espírito Santo.
Ela é cheia do Espírito Santo. No domingo ela estava na igreja sapateando. Mas na segunda-feira o irmão deu uma palavra no ouvido dela, coitada. 1 ano sem sexo. Ela se arrepiou todinha. E se ela não tiver cuidado, ela vai cair na impureza. Do mesmo jeito o homem. Minha irmã, cumpra o seu dever. Não deixe seu marido vulnerável. Não deixe seu marido vulnerável. Acabe com essa dor de cabeça miserável. Às vezes tem dor de cabeça mesmo, mas tem desculpa. Veja como é que ele diz aqui. O relógio já correu, meu Deus do céu. Então ele diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, semelhantemente o homem. Veja que Paulo não está dizendo aqui que você vai fazer sexo obrigado, forçado. Mas o que Paulo está dizendo aqui, e é a verdade bíblica, é que quando você casou, seu corpo não lhe pertence mais, seu corpo é do outro. Você tem uma dívida com o outro. Então não tem essa história de que o meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser, e aí eu decidi não ter mais sexo. Não, querido, você casou, você não tem poder sobre o seu próprio corpo. É o seu cônjuge que tem. Agora, é claro que isso não dá direito ao cara querer fazer tudo o que ele pensa ou forçar a mulher. Mas o que ele está dizendo é que no casamento, o outro é que tem a prioridade. O outro é que tem. Então, sua mulher está querendo sexo, meu irmão, dá seus pulos. Toma um azulzinho, faça qualquer coisa, mas você tem que satisfazer ela. Se você não satisfazer, você vai estar abrindo uma brecha. Seu marido está querendo sexo, minha irmã, deixe de desculpa. É claro, se você está doente, tem toda uma série de situações, mas o que eu estou colocando aqui, que Paulo está colocando é cuidado com essa área, que é uma área delicada. Delicada. Aí ele diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo por mútuo consentimento, por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da vossa incontinência. O que Paulo está dizendo aqui? O que estava acontecendo? Alguns irmãos, provavelmente, estavam dizendo assim: vamos fazer um voto de castidade aqui na nossa casa. A partir de hoje, você é como minha irmã, eu sou como seu irmão, nós vamos se dedicar às coisas de Deus, vamos se privar do sexo, porque o sexo é uma coisa ruim. Paulo diz: não faça isso. Agora, Paulo sempre vai abrir aqui uma exceção. Lembra que ele está falando como um pastor? Ele não está sendo radical, ele não está sendo impositivo. Sempre que ele dá uma regra, inspirado pelo Espírito Santo, ele coloca uma concessão, uma exceção em alguns pontos. Então ele diz: olha, é para ter sexo no casamento. O marido concede à esposa o que é devido, a esposa ao marido. Paga a dívida, meu irmão. Sexo é dívida, você está devendo à sua esposa. Tem alguns aí que já estão devendo há vários meses. Então, cuidado. Paga a dívida. Se for preciso, agora à tarde, no domingo, depois do almoço, paga a dívida. Bota em dia aí a sua dívida. Mas o que Paulo está dizendo agora é o seguinte: ok, existem alguns casos em que é legítimo você tirar um tempo com a sua esposa. Então ele diz assim: não vos priveis um ao outro, dentro de alguns critérios. Qual é o critério? Primeiro, salvo por mútuo consentimento. Os dois chegaram a um acordo. O marido e a mulher disseram assim: vamos fazer o seguinte, este mês nós vamos se dedicar às coisas de Deus. E nós não vamos ter sexo. Os dois concordaram, não pode ser só um. Não pode ser a mulher que diz assim: eu decidi, o corpo é meu, não vou ter relação. Não, o corpo é do outro. Lembra do verso anterior? O homem diz: olha, eu decidi, a partir de hoje eu não quero mais ter relação com você. Você não pode fazer isso. Quando você casou, o seu corpo é dela. E veja que Paulo está tratando aqui de deveres mútuos. Agora, existem casos em que os dois chegaram a um acordo e Paulo está dizendo: é legítimo. Agora, segunda coisa que ele diz: para vos dedicardes à oração, é o segundo critério, é para se dedicar a algo espiritual, às coisas de Deus, a um tempo de oração, a um trabalho específico. Olha, meu filho, vamos fazer o seguinte: vamos fazer um jejum de sexo aqui em casa.
para a gente orar a Deus, para Deus derramar graça sobre a nossa vida. Vamos fazer? Vamos. Os dois chegaram a um acordo. Ok. Mas olha o que Paulo diz. Para vos dedicardes à oração, ele diz assim: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo. Não pode ser por muito tempo. Não, é por algum tempo. Esse voto aqui tem que ser um voto específico, tem que ser um tempo determinado. E aí o que ele diz? E novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, e é por isso que eu estou pregando aqui nessa manhã. O que Paulo está dizendo é: o diabo, o nosso adversário, ele é oportunista. E aí, de repente, o casal, eles estão sem o clímax da relação conjugal, que é a sexualidade, é o sexo, que é algo bom, prazeroso, algo de Deus. E aí o homem está vulnerável, a mulher está vulnerável. E Satanás diz: é exatamente aqui onde eu vou agir. É exatamente aqui. Aí levanta uma filha do capeta para tentar o cara. Ele é um homem de Deus, ele é um homem de oração, ele é um pastor, um presbítero, um diácono, um irmão da igreja, é um homem consagrado, é um homem de Deus, mas é homem, tem hormônio, carne. E aí ele está vulnerável, e Satanás diz: vou pegar aqui agora. Como eu disse, é uma mulher de Deus. Não é uma vadia, não, desculpa a expressão. Não é uma prostituta, não. É uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher da palavra, uma mulher que vive na casa do Senhor. Mas, porque estão se privando um ao outro, aí Satanás diz: ela está vulnerável. Eu vou tentar ela. E aí começa um cara no pé do ouvido dela, e como ela está vulnerável, quando ela acorda, ela já está no motel. Destruiu o casamento, destruiu a vida, perdeu a moral. Irmãos, isso está acontecendo aos borbotões nas nossas igrejas. E aí, sabe qual é o problema? É que na hora que acontece isso, geralmente a gente só disciplina a parte que caiu. Quando, na verdade, os dois são culpados. Os dois são culpados. Se os dois estavam pisando na bola nisso aqui, os dois são culpados. E os dois deveriam ser disciplinados, não só o que caiu. Mas eu confesso aos irmãos, como nós cometemos erros, por não termos a informação toda. Então, eu queria levantar isso aqui para os irmãos. Meus amados irmãos, cuidado com isso aqui. Não abra brecha para o diabo. Viva o seu casamento na plenitude, na excelência. Como eu disse, sexo é bom. O sexo não é a queda do homem. Não. Antes da queda, o homem fazia sexo e não era pecado. O sexo é algo puro, dentro do casamento, dentro de uma relação abençoada por Deus. Acabe com essa ideia católica romana de que o sexo é só para procriação. Leia Cantares, leia Provérbios, leia alguns textos para você ver. Irmãos, se o livro de Cantares fosse traduzido literalmente como está lá, escandalizaria a igreja. Porque tem umas coisinhas ali em Cantares que foi traduzido como eufemismo, porque o negócio ali é sério. O negócio ali é sério. Então, mas eu não posso entrar em detalhes aqui, porque tem crianças e menores de 18 anos. Né? E virgens, solteiros, tem uma série de pessoas. Mas num trabalho de casais, depois a gente entra aí em detalhes. Então, o ponto aqui é: não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. Ah, não vai comprar a geladeira não? Uma semana na prova. Faz isso, minha irmã. Uma semana, por causa da geladeira, ou porque o seu marido não lhe deu aquilo, o ferro de engomar ou alguma coisa. Faz isso. Que naquela semana o diabo pode destruir a vida dele, a sua vida, a sua casa, a sua família. Faz isso. Brinca para você ver com aquilo que você não deve brincar. O diabo sabe aonde ele vai entrar. Versículo 6 ao 9. Mais 15 minutos e a gente termina, meus irmãos. Infelizmente, eu não vou ter como ir até
onde eu estava pretendendo. Mas vamos ver aqui. Vamos ver onde é que a gente pode chegar. Eu não quero me alongar muito. Versículo 6 até o versículo 9. Aqui nós temos outra dificuldade, porque quando Paulo diz assim, versículo 6, e isto vos digo como concessão e não por mandamento. Os estudiosos se dividem se Paulo está fazendo referência aqui ao que foi dito anteriormente ou ao que vem em seguida. Eu vou seguir a linha que Paulo está falando desta concessão no que vem em seguida. Mas pode ser, existem intérpretes, existem estudiosos. Você pode pegar aí uma pregação no YouTube e você vê pastores dizendo que esse texto faz referência ao anterior. Pode ser. Na glória a gente vai saber, mas como eu tenho que decidir, o microfone está comigo, então eu vou dar a minha linha que eu segui, tá bom? E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. O que Paulo está dizendo aqui? Por que eu entendo que esse versículo 6 ele está fazendo referência ao que vem em seguida e não o que Paulo disse? Porque senão Paulo estaria relativizando o que ele acabou de dizer. Ele está abrindo uma concessão, ele está dizendo assim, olha, eu quero que vocês não se privem, que vocês tenham relações e tal, mas eu estou dizendo isso como uma concessão, como uma permissão. E o texto está no imperativo presente. Então isso leva muitos gramáticos a entenderem que o versículo 6, ele está ligado ao 7 e não aos textos anteriores. Então o que Paulo estaria dizendo? Olha, eu acabei de defender o casamento, que cada mulher deve ter o seu próprio marido, cada homem deve ter a sua própria esposa, ter relações sexuais. Paulo está defendendo o casamento monogâmico, Paulo está defendendo uma sexualidade sadia, presente. Mas aí Paulo vai dizer, agora eu quero abrir uma concessão. Qual é a concessão? Eu quisera que vocês fossem como eu sou, que todos vocês. Quero que todos os homens sejam tais como eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Um, na verdade, de um modo, outro de outro. Paulo está dizendo o seguinte, eu acabei de defender o casamento, mas eu estou abrindo aqui uma concessão. Sabe o quê? Eu quisera que vocês todos fossem como eu sou. A pergunta é, como é que tu é, Paulo? E agora? Paulo era solteiro, viúvo ou divorciado? Esse é um dos pontos polêmicos na carta aos Coríntios e na história de Paulo. Não se sabe ao certo qual era a condição de Paulo. Alguns estudiosos dizem que Paulo era viúvo. Essa é a interpretação mais corrente entre os estudiosos. Por quê? Eles vão defender que Paulo não podia ser solteiro, tendo em vista que Paulo era um rabino, estava se preparando para ser um rabino judeu, e uma das normas, uma das leis judaicas, lembre que Paulo é um judeu, era que o homem deveria ser casado, principalmente se ele era um rabino. E se ele pertencia ao sinédrio, uma das regras do sinédrio é que o homem deveria ser casado. Então, um ponto existe quase que unanimidade. Paulo era casado. A questão é, então por que Paulo não aparece com a esposa, não fala nada da esposa, e ele vai aqui, num texto defendendo o celibatário, ele vai dizer, sejam como eu sou. Das duas, uma. Ou Paulo era viúvo, ou Paulo era divorciado. Em que sentido? Viúvo, como eu disse, é a interpretação mais corrente, que a esposa de Paulo morreu e ele não quis casar mais. A segunda linha, que também muitos estudiosos defendem, é que Paulo ele foi abandonado pela esposa quando ele se converteu. A esposa de Paulo, judia de verdade, uma mulher comprometida com as leis e com a tradição de Israel, quando Paulo conhece a Cristo e o Evangelho, a mulher pode ter abandonado ele, e aí ele nunca mais casou por causa do seu ministério e das suas viagens. Então, por isso que ele está dizendo aqui, eu quisera que vocês fossem como eu, ou viúvo, ou solteiro. No caso aqui, ele foi abandonado pela esposa. Mas ele diz o seguinte, isso é um dom.
Então, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Vai ter gente que recebeu a graça, o dom de ser casado. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. E vai ter outro que vai ter o dom de viver solteiro, que são os celibatários. E a gente precisa entender isso, irmãos. E quando eu estava estudando esse texto, eu fui muito tocado com esse texto. E eu disse, eu tenho que pedir perdão à igreja. As meninas da igreja. Porque às vezes a gente fica brincando aqui e fazendo chacota porque as meninas estão encalhadas, porque os meninos estão encalhados. E a gente precisa ter cuidado porque existem pessoas que têm o dom do celibato, que elas não vão casar. E aí, muitas vezes, a gente, por não entender isso, por não olhar para a palavra de Deus nesse ponto, a gente fica julgando. Vai ficar para titia. Esse cara aí, não sei não, viu? Não fala em namorada, não fala em casamento. Irmão, ele pode ter o dom do celibato. Agora, Paulo não está falando aqui daquelas meninas que escolhem demais, que são chatas, e aí os meninos têm até medo de chegar perto. Não é dom, é chatice mesmo. Essa vai ficar para a titia e vai sofrer o resto da vida. Porque ela não tem o dom do celibato, ela vai sofrer. Mas pode ser que algumas irmãs, que alguns homens, que alguns jovens, eles têm o dom do celibato e a gente precisa respeitar. Agora, Paulo está dizendo aqui, cuidado porque é se você tem o dom. Se você não tem o dom, meu irmão, por favor, não venha com essa. Eu já tive casos de aconselhamento que o rapaz chegou e disse, pastor, eu tenho o dom do celibato, o que o senhor acha? Depois eu descobri que ele era homossexual e ele estava simplesmente querendo camuflar a coisa. Você tem o dom quando você se mantém puro, quando você consegue viver uma vida pura e não uma vida no pecado. Então, Paulo está dizendo, e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Está viúvo, meu irmão? Ficou viúvo? Se você quiser ficar solteiro, você não está pecando. Talvez a pergunta dos coríntios era, Paulo, um viúvo pode casar de novo? Uma viúva pode casar de novo? No contexto do primeiro século, isso era um absurdo. Ainda hoje é. Ainda hoje é. Os irmãos sabem muito bem. Nós temos um colega pastor que casou de novo, depois ficou viúvo. Teve muita gente que ficou falando mal dele. Como é que o pastor ficou viúvo, não deixou nem a mulher esfriar, já casou de novo? Qual o problema, irmão? Ela vai voltar? Ela vai voltar? Quer dizer que tem que esperar esfriar? Eu sei que algumas mulheres aqui vão ficar com raiva. Se eu ficar viúvo, meu irmão, eu já venho do cemitério casado. Porque quando chegar em casa, primeiro eu não sei fazer nada. Eu estou perdido, não é, Júlio? Eu estou perdido. E se ela ficar viúva, que ela está orando por isso também, que agora ela deve estar dizendo assim, quem vai ficar sou eu, seu miserável. Eu vou dobrar o joelho. Então, se de repente o Papai do Céu me levar, case no mesmo dia. Case no mesmo dia. Viva a sua vida. Não é pecado. Agora, o que é o pecado? Olha o que diz aqui. Caso, porém, não se dominem, ou seja, quem tem o dom se domina. Quem tem o dom consegue viver uma vida pura. Agora, caso você não tenha o dom, você não vai se dominar. Não venha com essa história de celibato, porque você vai cair na masturbação, na prostituição, na impureza. Você vai estar, de vez em quando, pegando as meninas ou pegando os meninos. Eu já tive casos aqui na igreja. Tem o dom do celibato, pastor. De vez em quando, alisando as meninas. Eu digo, isso é um miserável. Que celibato é esse? Deixa que é estratégia para chegar junto das meninas. Ele diz assim, caso, porém, não se dominem, que se casem. O mandamento de Deus é casar. Meu irmão, você quer resolver o seu problema de sexo? Case. Aí está na bênção. Aí você vai desfrutar da sexualidade. Aí ele diz assim, porque é melhor casar do que viver abrasado. Ou seja, Paulo está dizendo, você não se domina, você não tem o dom do celibato. Eu não tenho o dom do celibato. Quando eu vi minha esposa pela primeira vez, eu digo, pronto, eu não tenho esse dom aí, eu não tenho não, Jesus. Eu tenho que casar. Veja bem, ele está dizendo, caso você não se domine, que se case.
Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: irmão, sexo é no casamento. E eu estou dizendo isso aqui porque eu me preocupo muito com a mocidade da nossa igreja. Eu sei que isso não é um problema só da mocidade. Tem uns homens também e algumas mulheres aí complicadas. Mas é principalmente da mocidade. Você quer ter sexo, meu irmão? Você quer a cereja do bolo? Se case. Seja homem suficiente para chegar para uma menina e dizer assim: olha, eu sou um pobre miserável, pobre de Jó, mas eu quero casar com você porque eu não aguento mais. E aí, vamos estudar, vamos meter a cara nos livros, eu quero arrumar um emprego para a gente se casar. Mas o que está acontecendo hoje nas nossas igrejas, aqui em Pirangi, principalmente, para a gente não falar dos outros, é que alguns jovens, algumas meninas, começam a namorar e caiu nessa onda do ficar. Vem para o culto, adora o Senhor, depois vai para o apartamento, para o motel, no banco do carro, na rua, e estão lá fornicando, se prostituindo. Liberou geral. É pecado. É pecado. E deixa eu dizer uma coisa para você que é jovem, as meninas da igreja. Se um rapaz está namorando com você e ele não lhe respeita, logo no início, ele já está passando a mão em todo canto e está levando você para a cama, primeiro é porque você não se deu respeito. Segundo, esse cara não serve para você. Porque se ele fosse homem de verdade, ele respeitaria você e ele diria assim: nós vamos se guardar puro até o casamento. Eu vou correr atrás. Eu vou trabalhar. Eu vou cair em campo. Eu conversei com um casal há poucos dias, com um irmão, que ele foi namorar uma menina crente, serva de Deus. Essa é uma serva de Deus. E aí, no escurinho da igreja, né? Porque não é mais no escurinho do cinema, é no escurinho da igreja. No escurinho da igreja, o irmãozinho foi dar uma de massagista, né? Foi passando a mão. Quando foi se aproximando, a menina disse assim: ei, o que é isso? Me respeite. Eu sou uma serva de Deus. Esse não é o tipo de namoro que eu quero, não. Mas a coisa está séria, meu irmão. O que Paulo está dizendo é: case, porque é melhor casar do que viver abrasado. Sabe o que é abrasado aqui? Pegando fogo. Não brinque com isso, meu irmão, isso aqui é sério. Dois jovens se beijando, um na língua do outro, passando a mão lá e cá, vai cair. É mais cedo ou mais tarde vai cair. Não tem ponto de correr. Mas o que é que os pais estão fazendo hoje? Na igreja. A namoradinha do meu filho, pastor, veio dormir na minha casa. Estão dentro do quarto ali trancado, mas eu confio no meu filho. Então, eu estou desconfiado do seu filho, meu irmão. Eu estou desconfiado. Deixa eu dizer uma coisa aqui que muitas vezes ele não gosta. Ele diz: pai, não use eu como exemplo, não. Diego. Amanda vinha dormir lá em casa, em alguns momentos. Quando a Amanda vinha dormir lá em casa, eu estou dizendo isso aqui diante de Deus e da minha esposa que está aqui. Quando a Amanda vinha dormir lá em casa, Diego dormia trancado no quarto comigo e Jucinete. A primeira vez que nós fizemos isso, ele disse: pai, você não confia em mim? Deu brabo, esperneou, disse: confio. Confio tanto que eu vou passar a chave na porta do quarto. Se eu não confiasse, liberou geral. Mas você pode cair lá fora. Aqui dentro da minha casa, não. Então, dormia, eu dizia: olha, o quarto tem ar-condicionado, você vai dormir no chãozinho aí, deita aí no chão. Maravilha. E a Amanda lá no outro quarto, e a gente dizia: passa a chave na porta. E se Diego se levantasse, o neto dizia: vai para onde? Sabe por quê, irmão? É melhor casar do que viver abrasado. Não brinque com fogo. Eu vou concluir aqui, e infelizmente eu não tenho como terminar o capítulo 7 hoje. À noite eu vou falar sobre casamento, divórcio e novo casamento. O versículo 10 até o versículo 17. Então, para que a gente não tome muito tempo. Mas eu vou concluir dizendo uma coisa para os irmãos. Paulo está dizendo assim, que se você está vivendo abrasado, se você está, a expressão aqui é pegando fogo. Você sabe o que é um braseiro? Abrasado.
pegando fogo, não está se aguentando, está subindo nas paredes. E aqui não é só o homem, não, a mulher também. Pastor, mas nós não somos crentes espirituais, homens de Deus, mulheres de Deus. Oh, meu irmão, mas é carne. Foi Deus que fez você assim. E se você me disser que você não sente isso, você tem um defeito de fabricação e nós vamos fazer uma campanha de oração por você. A gente vai dizer assim, meu irmão, você tem o dom do celibato? Se você tem, ok. Se você não tem, nós vamos fazer uma campanha por você de oração para Deus expulsar de 10 em 10. Mas não viva abrasado, não viva pegando fogo. Cuidado, não brinque com o sexo. Mas eu quero concluir isso aqui dizendo o seguinte: durante muitos anos, nas igrejas brasileiras, até por causa do tabu de falar de sexo, né? Algumas pessoas leram esse texto errado. Eu tinha um amigo de uma denominação, que eu não vou dizer o nome, que na denominação dele, o artigo, a constituição da denominação, a regrazinha da igreja, dizia o seguinte: que os casais de namorado, eles não podiam pegar na mão, eles não podiam se beijar, nem se abraçar. Qual a base bíblica? Paulo disse, é melhor casar do que viver abraçado. Ah, miserável. E o coitado passou muitos anos defendendo isso. E eu tinha um irmão lá em Guarapes que ele dizia assim: pastor, Deus me deu minha benção, pastor. Ô, pastor, eu tenho tanta vontade de pegar na mãozinha dela. Ele disse que a primeira vez que pegou na mãozinha dela, ele ficou tão feliz, ele se arrepiou tanto, ele falou língua estranha, que ele pegou na mãozinha dela. Eu disse, meu Deus, imagine quando ele pegar em outros cantos, quando ele casar. Pegou na mãozinha, o coitado já estava nas nuvens, falando língua estranha. Brincadeiras à parte. Em nome de Jesus, igreja do Senhor que está aqui, jovens, adolescentes, homens casados, mulheres de Deus, não brinque com algo tão perigoso que é o sexo. O sexo é bom, o sexo é puro, o sexo é algo maravilhoso, mas se a gente brincar com ele, Satanás pode destruir a nossa vida. Então, os casais, por favor, não abra brecha. Faça o dever de casa. Os jovens, não abra brecha. Não vá para o escuro com a sua namorada. Não viaje sozinho. Irmãos, eu fico escandalizado. Por favor. Como é que um casal de namorado viaja sozinho e fica no hotel, no apartamento sozinho? Ô irmão, ou eu sou fraco demais, ou você está querendo me fazer de palhaço ou de inocente. Porque você ficar sozinho no apartamento com uma mulher e você não sentir nada, meu irmão, sinceramente, o seu pastor aqui é fraco. É fraco. E como eu sei que você é também, então é questão de tempo para você ser exposto para o pecado vir à tona. A menos que você tenha o dom do celibato. Então, vigie, ore, peça misericórdia a Deus. Não está se aguentando mais? Marca o casamento. Você pode ganhar um salário mínimo, vai morar de aluguel, marque o casamento. Essa historiazinha de namoro de 10 anos, noivado de 15 anos, pode ter certeza, está indo para a cama, a menos que seja 2 bonequinhos de chumbo. Mas quando tem um namoro de muitos anos, meu irmão, só a misericórdia de Deus. E aí casa, camuflando o negócio, casa de velha capela, como diz o ditado, mas já estavam fornicando há muito tempo, e traz isso para o casamento, e o casamento é completamente destruído. Completamente destruído. Vamos ficar de pé, para a gente orar. Então, à noite, nós vamos